Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando, estou aqui com vocês para fazer mais um do nosso já tradicional Ações para Ficar de Olho essa semana, onde eu trago os principais destaques dos últimos dias e também vou falar um pouquinho sobre aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembra? Trazendo aqui informações de mercado e do nosso setor de análise, e claro, não se esqueçam, para quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. Indo direto aqui para os destaques da economia brasileira e internacional, a gente segue com os indicadores apontando, né, para a continuidade de queda de juros aqui no Brasil, já que a gente vê preços controlados, né, a gente viu preços da indústria em queda, a gente percebeu alguns números de produção industrial em baixa, ou seja, a gente tem uma mistura, né, de inflação mais controlada, ainda um pouco elevada, com a economia não crescendo muito, né? Isso favorece essa questão de corte de juros. Já nos Estados Unidos, a mesma coisa, né? A gente já viu alguns números bem mais fracos de abertura de vaga de trabalho, mesmo que a gente tivesse visto ali a questão de auxílios de seguro-desemprego também um pouquinho melhor do que o esperado, né? Nas últimas marcações, né? Isso mostra também a possibilidade do Fed cortar juros, ou pelo menos indicar corte de juros ainda no primeiro semestre de 2024. Essa semana vai ser um pouquinho menos movimentada do que a anterior, especialmente em razão da quantidade de empresas que divulgaram resultados aqui no Brasil, porém, nem por isso vai ser uma semana menos importante. Nos Estados Unidos, terça-feira, vamos ter o índice de preço ao consumidor de fevereiro, que é um dos indicadores mais utilizados pelo Fed para definição de taxa de juros, e aqui no Brasil o IPCA de fevereiro também, que vai ser divulgado na próxima terça-feira. Lembrando que a Bolsa volta a fechar às 17 horas, né? Vinha fechando às 18, volta a fechar às 17 horas, mantendo, claro, a abertura do pregão às 10 e a abertura do mercado futuro às 9 da manhã. Temos algumas empresas ainda divulgando resultados, claro que em menor quantidade. Dia 11, Direcional Localiza Metal Leve Natura, dia 12, Randon Cury, dia 13, Ecorodovias, Eletrobras, Casas Bahia, dia 14, Porto Belo, Cirela, Panvel, Dimed, Eneve, Zetec, JHSF, Lojas Marisa, Renner, Plano e Plano, Briner, Tenda e Dux são algumas das empresas que vão divulgar resultados. No geral, até agora, daquelas empresas que a gente recomenda ou acompanha, os resultados têm vindo positivos, tá? A gente esperava até um pouquinho mais fracos, mas têm vindo bons, né? E lá nos Estados Unidos, as empresas que a gente acompanha ou recomenda, foi absurdo, né? Eu acho que teve uma ou duas só que os resultados vieram ruins, o restante com resultados ainda bastante fortes, né? Em relação ao mercado, na última semana, Ibovespa queda de 1,63, cai no ano 5,13, DIV queda de 1,7, Small Cap 0,46, o dólar fez com que o S&P em reais subisse 0,45, né? O dólar subiu 0,50, destaque, né, para o S&P em reais sobe mais de 10% em 2024 e FIX alta de 0,47, 2 no ano, Bitcoin segue subindo, 8 na semana, 60 no ano, e o ouro, né, que vem subindo também bem, 2% na última semana, já sobe acima de 2 dígitos em 2024. Em relação aos principais gráficos aqui, para a gente ver como anda a movimentação de curto prazo deles aqui, começamos com o Ibovespa, essa é a mesma marcação que a gente já fez na última semana, Ibovespa no meio do movimento aqui do canal altista, pode pegar tanto lá os 140, 134 como 120 mil pontos, que é essa zona de suporte aqui embaixo, ou seja, o Ibovespa está meio que sem tendência no curto prazo, e no médio prazo seguimos em tendência de alta, né? Já o dólar também está no meio do movimento, sem tendência de médio prazo, sem tendência de curto prazo, suporte na casa dos 4,7, 4,70, né? E para cima lá nos 5,25. O IVVB, né, que poderia ser o nosso S&P em reais aqui, continua um movimento de alta, a gente tem expectativa que alcance lá pelo menos os R$292, já que ele vinha num canal de alta e rompeu esse canal de alta para cima, tendência de alta de curto prazo e de médio prazo. E o Bitcoin aqui, a gente colocou o QBTC, que é um ETF, mas poderia ser o Bitcoin também, né, em tendência de alta, bem parecido ali com a questão do IVVB, né, que seria o S&P em reais, também, né, chegando próximo a uma resistência, possível que a gente veja algum tipo de queda ou pelo menos de estabilização nessa semana, apesar disso também tendência de alta de curto prazo e também de médio prazo, né? Nós temos recomendações em alguns criptoativos
Inclusive, nós aproveitamos na última semana nas carteiras diversificadas para recomendar uma redução, já que a participação tinha ficado um pouco acima aí do que a gente esperava nas carteiras. Não vamos reclamar, claro, subindo bem esse ano aí, acaba sendo um componente importante para a valorização do capital aí dos nossos clientes, tá? Na última semana, né, pessoal, tivemos alguns destaques aqui negativos e positivos, algumas ações que a gente gosta bastante, como Marco Polo, Banco Mercantil, não saiu nada relevante até agora, pelo menos, né, as empresas divulgaram resultados fortes, mas é normal até uma realização um pouquinho mais forte, porque as ações vêm subindo forte, né, Mercantil mesmo com essa baixa aqui de quase 16%, sobe 50% no ano, né, a Marco Polo está subindo desde 2022 sem parar, né, então movimento basicamente aí de realização. Casas Bahia, né, que vai divulgar resultados essa semana, que tinha subido na outra semana, mas é um ativo que a gente já tem um pouco mais de restrição no longo prazo, empresa muito endividada ainda, né, o que é bastante complexo. A Gol, né, pessoal, a mesma coisa, a gente teve essa discussão, possibilidade da Azul comprar a Gol, né, isso pode trazer uma movimentação de curto prazo, mas é um setor muito complicado, né, a gente brinca que perto de aviação, até varejo e construção são setores conservadores, né, a Azul, por exemplo, tem mais de 25 bi em dívidas, 20% disso de curto prazo, quer comprar a Gol, que está super alavancada, né, então a gente mostra essa situação complicada. A Azul negou que nesse momento fosse fazer algum movimento, mas a gente sabe que existe essa possibilidade, né? E como a questão é uma questão até estratégica, muita gente pergunta, mas o CAD vai permitir? Setor de aviação é diferente, a gente já viu esses movimentos outras vezes, né? A própria Gol, quando comprou a Varig, foi a mesma coisa. Eu acho que a questão da participação de mercado é o de menos nesse momento, quando tem a possibilidade de uma empresa do tamanho da Gol parar de operar. Eu não estou dizendo que é certo nem errado isso, a gente não vai fazer juízo de valor, né, mas é o que a gente acompanha aí do mercado. Tá? E a Petrobras foi a grande polêmica aí da semana. Os resultados vieram ok, né? A gente já esperava um resultado um pouco mais fraco por queda do petróleo, a base de comparação mais forte. A gente não pode esquecer que a Petrobras vendeu ativos nos últimos anos, então isso deixava a base de comparação mais elevada e ela não vai fazer esse movimento. Receita caiu 15%, o lucro 28%, ainda assim um belo número, 31 bilhões, forte geração de caixa, e do lado operacional, mais uma vez aí o pré-sal batendo recorde. A questão que ficou foi o dividendo, né? Novamente se comentando, né, que a Petrobras vai pagar menos dividendo, vai pagar dividendo extraordinário. E o que acontece, né, pessoal? Já era sabido, né, em relação a essa questão da Petrobras pagar menos dividendo, que era uma questão que a gente já vem comentando há bastante tempo, que deixa ela menos atrativa quando a gente compara com as grandes petroleiras estrangeiras, por exemplo, que as americanas vão continuar pagando aí grandes dividendos, né? Elas não vão fazer a quantidade de investimentos que a Petrobras pode fazer, por exemplo, né? A gente vai ver agora nos próximos meses, vai pipocar muita coisa relativa à questão da Petrobras voltar a investir ou fazer compra de ativos, né? Que é uma política, enfim, também a gente não vai fazer juízo de valor disso, porém afeta a questão dos dividendos. E no nosso entendimento, o que acabou pesando um pouco foi que a expectativa, né, logo na mudança do governo e na mudança do controle da empresa, era que já fosse anunciada essa mudança para baixo de dividendos. Isso não foi anunciado, então acho que se criou um pouco daquela expectativa de que os dividendos fossem ser mantidos um pouco mais elevados, para daí agora, né, mais uma vez vem essa questão. Talvez uma falha aqui, né, de comunicação. A gente sabe que tem muita coisa que acaba vazando, né, mas no fim elas acabam se confirmando, até porque tem muita coisa que é o próprio governo que passa essas informações, né? Então, vamos dizer assim, é uma notícia que está só atrasada, né? A gente não vê nada novo aqui em relação a esse cenário aí de Petrobras. A gente mantém, né, a preferência por ativos aí estrangeiros no setor de petróleo, que é um setor que a gente gosta bastante. Destaques de alta, mais uma vez, aqui é a Coinbase, né? Nós gostamos da Coinbase, acaba se beneficiando dessa alta de criptoativos, incluindo o Bitcoin. A Riachuelo Guararapes, que era uma dessas de varejo que estava mais para trás, divulgou um bom resultado, né? Operacionalmente, as receitas subiram em torno de 5% em relação ao quarto trimestre de 2022. Destaque, né, para as vendas nas mesmas lojas. A gente tem essa questão de restrição às importações que deve ajudar essas empresas. A gente já viu um final de ano mais forte, deve ter um primeiro trimestre desse ano também. E na parte dos serviços financeiros, né, tivemos lucro operacional de 124 milhões da operação da empresa, que
que era o grande calcanhar de Aquiles, aqui no caso da Riachuelo Guararapes. Tá? Uma empresa que continua barata e está bem atrasada ainda em relação aos outros ativos. Tivemos a EMAI, que já tinha divulgado aí bons resultados, e sempre aquela possibilidade, né, da empresa ser privatizada, 17% de alta. Brasil Foods, que eu já comentei algumas vezes nas últimas semanas, nos últimos vídeos, é um ativo que a gente não gosta tanto comparando com os outros, né? Basicamente, aí, desde a junção de Sadia e Perdigão, a empresa vem com problemas, tem uma alavancagem muito grande, mas no curto prazo, essa entrada de Marfrig, a empresa fez aumento de capital, né? Entrou dinheiro na empresa, isso pelo menos estancou um pouco essa questão da alavancagem, que precisa, obviamente, ser ajustada, porque não tem saída, né, pessoal? A empresa que fica só pagando juro de dívida não consegue crescer, e além disso, a gente teve queda de custos, né? A gente pega o milho aqui como exemplo, que caiu bastante, que é um insumo muito utilizado pela empresa, né? Então, isso acabou ajudando de forma positiva. Pode ser que os resultados ali tenham feito fundo. É cedo ainda para dizer que isso vai ser uma tendência de melhora, mas aparentemente, né, fez fundo, aí não tem para onde piorar os resultados. E tivemos aqui Aura, né, com alta de 9,13%, melhorou também, os resultados já foram mais razoáveis. A gente vê em relação à questão de produção, que foi o grande problema da empresa nos últimos anos, vem melhorando, e claro, se beneficia dessa questão de alta do preço do ouro. No curto prazo, a gente viu ali que o ouro tem sido destaque de alta, não só aqui na B3, mas também no mercado internacional. Quero deixar aqui para quem não baixou, né, pessoal, o relatório grátis aqui da melhor small cap da Bolsa, que é uma ação que está em baixa aí do ano passado para cá, e a gente acredita aí que tem um forte potencial de crescimento para os próximos anos. Informações nos comentários aqui na descrição do vídeo. Em relação a dividendos, né, pessoal, aqui tem a Datacom, a DataX é da Datacom para o próximo dia seguinte, para o próximo dia útil seguinte. Então aqui a Datacom de Vale dia 11, a DataX é dia 12. Então recebe os dividendos quem dormir, né, com as ações do dia 11 para o dia 12. E OSP também dia 11, dia 21 Itaú. Aqui tem duas datas, né, de dois pagamentos de Telefônica, Alupar, Caixa de Seguridade e também a Petrobras, né, que apesar dos resultados também toda essa polêmica dos dividendos, acabou divulgando um bom pagamento de dividendos, um yield de quase 2,7%, né? O pagamento vai ser no próximo dia 20 do 5 e dia 20 do 6, e a data com dia 25 agora do mês de abril. Vindo aqui para mais destaques, né, pessoal, falar um pouquinho de outras duas empresas do segmento de petróleo. Lembrando que a PetroRio divulgou resultados na sexta-feira, os resultados vieram muito fortes, né? A gente brinca que é quase pornográfico aí os resultados de PetroRio, mais uma vez uma forte redução na questão dos custos de produção. Durante essa semana vamos falar um pouco sobre PetroRio, e a gente já esperava, né? Claro que PetroRecôncavo e 3R estão num momento diferente do que a PetroRio. PetroRio está bem mais avançada, a gente já comentou algumas vezes sobre isso, e a gente já esperava resultados um pouco mais fracos para as duas empresas. A PetroRecôncavo nos surpreendeu negativamente, a receita caiu mais do que a gente esperava, lembrando que nós tivemos algumas questões operacionais, vamos chamar um pouco de não recorrentes, que a gente espera que não aconteçam, como, por exemplo, problemas de escoamento de gás no Rio Grande do Norte, e nós tivemos um aumento forte, significativo, de 10% a 11% na questão do custo de produção. Isso aqui nos pegou de surpresa. Com isso, né, o petróleo mais baixo também, o lucro caiu 54%, chegou a 186 milhões. Isso não inviabiliza a empresa no longo prazo, pelo contrário, mas pela própria característica, né, primeiro, de ser uma commodity, ser uma empresa que ainda está num processo um pouco mais atrasado, né, por exemplo, em relação à PetroRio, normal, né, ter esse tipo de resultado trimestral mais fraco. Já a 3R, os resultados vieram melhores do que a gente esperava. Claro, com essa questão já de papaterra ali, nós tivemos um aumento muito forte da receita, 315%, 1,8 bi em relação ao quarto trimestre de 2022, produção subindo forte, custo de produção em baixa, lucro líquido aqui de 407 milhões, revertendo prejuízo de aproximadamente 40 milhões do quarto tri de 2022, resultados positivos. Taesa e Alupar, né, que são fortes aí na parte de transmissão, a gente esperava resultados mais fracos, assim, neutros, né, que foi o que acabou acontecendo aqui sem surpresas. A Taesa teve um crescimento de 6,1% na receita, 592 milhões. Tivemos o início da operação de Saíra e novas fases de Santa Ana. Já o lucro caiu 22%, né, em relação ao quarto tri de 2022,
Lá no quarto TRI de 2022, a gente teve questão de ganhos envolvendo a questão de impostos, né? Então a base de comparação ficou mais forte com esse não recorrente, mas mesmo assim o lucro foi de 301 milhões de reais, né? E também a alavancagem está um pouco maior, tá? No momento, a gente não espera redução de pagamento de dividendos, porque a intenção da empresa é manter o pagamento de dividendos com a empresa tendo a necessidade de um novo ciclo de investimentos e mais alavancada, tá? O setor de energia, de uma maneira geral, ele tem essa característica de alavancagem das empresas. Poucas empresas não são alavancadas, até porque a gente tem uma previsibilidade da receita e é uma forma que as empresas, né, costumam atuar. Mas é uma questão que tem que ficar de olho aqui em Taesa, se vai conseguir manter essas três questões. Os investimentos que tem para fazer com alavancagem alta e também em relação a essa questão de pagamento de dividendos. Já a Lupar, né, a Lupar está mais tranquila em relação à questão de ciclo de investimentos, ela tem bons ativos mais novos aí no portfólio, né, nós tivemos, e muita coisa para entrar em operação ainda, a receita líquida subiu 3,6%, batendo quase 790 milhões de reais, no segmento de transmissão nós tivemos uma receita um pouco menor, porque tivemos, né, a redução da RAP, né, que é a receita anual permitida, mas que já era esperado. E, por outro lado, nós tivemos o reajuste inflacionário nas receitas, o que acabou compensando essa questão aqui da RAP, e com isso o lucro ficou em 157 milhões, praticamente estável em relação ao quarto trimestre de 2022. Então, normal também nessa questão de uma base de comparação mais alta aqui, dentro do esperado de Alupar, que acabou divulgando, como a gente viu também, um belo pagamento de dividendos. Tá certo, pessoal? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso site, né? Tem a promoção aí de 7 anos de capitalismo, para quem quiser assinar com 60% de desconto. Tem as assinaturas ali no site. Tem a questão da consultoria, para quem quiser conhecer os resultados aqui de todas as nossas estratégias, os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente, independente e com melhor atendimento, né? Por isso, caso de dúvidas, mande um e-mail para a gente, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir, já vai estar aqui no link da descrição e também nos comentários o nosso WhatsApp, né? Só deixar uma mensagem, um áudio, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço, ótimos investimentos e ótima semana. Até mais!